Estou conhecendo um homem e trocamos mensagens há 4 meses. Já alinhamos as expectativas de que os dois buscam um relacionamento sério e tivemos 2 encontros. Temos muitas coisas importantes em comum, como planos de vida, mas nesse último encontro o papo não foi tão descontraído e leve. Me senti meio estranha, pois ele falava de coisas muito acima do meu nível intelectual, o qual eu não compreendo. Dessa vez, ao contrário do primeiro encontro, também não senti vontade de beijá-lo. Tudo isso pode ser sinal de que ele não é o meu M1 ou seria uma questão de comunicação? Bom, um ponto aqui. O cara, quando ele traz assuntos que você começa a pensar, cara, não estou entendendo o que ele está falando, a gente entra num lugar que é do tipo assim, eu deveria entender, eu deveria saber do que ele está falando. Eu não tenho o mesmo nível intelectual que ele e por causa disso ele não vai me escolher, ele não vai querer ficar comigo. A gente está sempre querendo atender expectativas que a gente acha que o outro tem sobre a gente. E quando a gente sente que não está atendendo aquela suposta expectativa, a gente se sente inferior e a gente se afasta. Ou a gente entra num lugar de insegurança, de falta de autoconfiança, mete pé pela mão, né? E as coisas desandam. Quando eu comecei a estudar relacionamento, pensar sobre relacionamento e agir diferente na minha vida, como que eu comecei a fazer isso? Questionando as coisas que aconteciam. Então, quando eu entrei nesse lugar do tipo, cara, eu tô criando a ideia de que eu deveria saber o tanto que ele sabe e que se eu não sei, o cara não me quer, ele vai achar que eu não sou boa o suficiente para ele e não vai querer ficar comigo. Mas é verdade isso? Então, foi a partir desses questionamentos que o meu posicionamento mudou. E é isso que eu trago aqui para você aprender, para você não ficar dependente de mim, né? Mas para você fazer as suas próprias escolhas e entender melhor o que você está sentindo e o que as coisas estão acontecendo aí na sua vida, tá bom? Olha para a história do homem e da mulher. Quanto a mulher evoluiu ao longo da história. A gente saiu de uma situação que a única coisa que a mulher fazia era ficar em casa, a única coisa como se fosse pouca, não estou trazendo aqui como pouca coisa não, tá bom? Mas a mulher estava restrita àquele lugar de ficar em casa, cuidando de casa, marido e filhos. Essa era a função da mulher, era restrito a isso aí. E de repente a mulher sai desse lugar para fazer não só isso, ninguém ocupou esse lugar, a mulher continuou ainda ocupando esse lugar, mas ela também ocupou outros lugares. Então ela foi para a rua, ela foi votar, ela foi trabalhar, ela foi viajar, ela foi ter a independência dela, ela foi ganhar dinheiro, ela foi fazer um monte de coisas. E o homem? O homem trabalhava e continuou o quê? Trabalhando. Ponto. E não tô colocando aqui como certo e errado, bom ou ruim, feio ou bonito, tá bom? Tudo isso é questionável. O que eu tô colocando é que a mulher evoluiu muito e o cara não. E com isso, rolou um desencontro, a ponto do cara não saber mais se relacionar com a mulher, não saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. Ah, outra coisa que aconteceu é que a gente brigou por direitos, a gente brigou pelo respeito e a gente se posicionou falando, eu não aceito mais um monte de coisas que antes eram normais. Não é normal, não faça isso, homem. Não é isso que aconteceu? E o cara, com isso, ficou totalmente perdido, porque ninguém ensinou nada para esse cara. As mulheres foram ensinadas um monte de coisa, mas ninguém ensinou nada para esse cara. Então, esse cara, ele tem medo de se relacionar com essa mulher, ele não sabe o que ele pode falar, ele tem medo, não é porque ela é independente, ele tem medo porque ele não sabe o que ele pode fazer e o que ele pode falar. Então, já tem tudo isso. Ele já se sente, muitas vezes, um bosta do lado de uma mulher que é independente, uma mulher que é segura, uma mulher que ganha o dinheiro dela, que tem uma condição financeira muito boa, ele se sente um bosta do lado dela. Aí quando ele sente que ele fala assim, nossa, eu sei alguma coisa que essa mulher não sabe, finalmente eu posso ensinar alguma coisa para ela, o que ela pensa? O que ela faz? Deixa eu estudar esse assunto e saber o mesmo tanto ou mais do que ele, para eu não ficar por baixo e para ele não achar que eu não sou boa o suficiente para ele. O que esse cara vai agregar na sua vida? Se nem esse conhecimento que ele poderia te trazer, ele não pode mais. Você está entendendo? Então, de maneira geral, não é um problema você não saber alguma coisa que o cara está fazendo, falando, que ele vive, o que ele trabalha, o hobby dele. Aliás, essa é a oportunidade que você tem de fazer com que ele seja o professor e colocar esse homem no lugar de professor
é uma coisa interessante. Por que rola aquela fantasia sexual da estudante? A menina de sainha, plissadinha, com meião e tal, e isso seria um fetiche sexual do homem. Porque coloca ele na situação de professor. Eu sou bom nisso e eu posso ensinar isso aqui. Ela vai aprender comigo. Tirando questões de machismo, de superioridade, de inferioridade, não estou entrando em nenhum desses méritos. Eu só estou falando que o homem gosta de estar nessa posição. Só isso, tá bom? Se você quer fazer com que o homem se sinta bem, em alguns momentos, colocar ele no papel do professor é algo interessante. Então, se ele te falar alguma coisa que você não sabe, que você não conhece, é o momento excelente de você falar, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nossa, me conta mais sobre isso. Meu Deus, estou adorando saber sobre esse universo. Que interessante, me conta mais. Nossa, que incrível, vou até pesquisar mais. Ou será que você vai me ensinar mais? Olha que legal, olha que oportunidade legal. Beleza?